Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Hoje nós vamos ter um programa muito interessante. De início, alguns podem até estranhar, mas se você acompanhar o programa, você vai ver a importância de estarmos debatendo esse tema de hoje. Nós vamos debater o uso medicinal do canabidiol. E muitos, obviamente, já logo quando se fala no canabidiol, CNB, né, pensam na maconha, e realmente o canabidiol é um derivado, mas maconha e canabidiol, eu já aprendi, e hoje nós vamos poder ver isso no nosso debate, não são a mesma coisa. Um é derivado do outro, mas são diferentes, e é muito importante a gente entender, então, a questão da aplicação do uso medicinal, efetivamente, o que é o canabidiol. Então, a gente vai ao informativo, já vai começar aprendendo e volta já já com o debate. O canabidiol é o nome de um medicamento à base de maconha. Um dos principais componentes desse remédio é a planta cannabis sativa, a maconha, que, segundo alguns estudos, pode ser utilizado para fazer remédios que ajudam no tratamento de alguns problemas de saúde, como ansiedade, insônia, epilepsia, dor neuropáica e crises convulsivas, por exemplo. O Diário Oficial da União publicou no dia 16 do mês de janeiro de 2015 a decisão do Conselho Federal de Medicina de liberar a prescrição do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia e convulsões que não tenham respondido bem a outros remédios. Geralmente, a maconha é mais conhecida pela sua ação psicótica e viciante. Porém, o canabidiol tem uma ação contrária, podendo ser utilizado com poucos efeitos colaterais. Alguém que está dizendo, nossa, mas há boas novas, fazendo você entender que canabidiol e maconha são coisas diferentes. Um é composto, sai do outro, mas a gente vai entender, vocês vão já entender. Então, nós não estamos aqui fazendo apologia, nós estamos fazendo exatamente o contrário. E eu percebo, já digo de cara na abertura desse programa, que com essa liberação, que ela em si, compreendendo melhor o assunto, eu consideraria até agora entendendo positivo, mas a gente percebe um lobby para a liberação da maconha. E o canabidiol e a maconha, nesse sentido, são coisas completamente diferentes, distintas. E nós vamos entender, então, é importante entender isso, de modo que a gente não, digamos assim, atrapalhe, de repente, o andamento de algo que procede, que é importante, mas saiba muito bem, sim, se posicionar como sociedade em termos de algo que é extremamente nocivo, extremamente complicado, que seja liberado na nossa sociedade. Pelo menos eu considero assim. Claro que os meus convidados podem pensar diferente, cada um vai esposar, vai colocar o seu posicionamento aqui. Conosco para debater Alessandra Alves, que é psiquiatra, diretor da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, a ABRAD, e também membro da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado, um enorme prazer. Tá certo. Além do doutor Alessandro, tem de volta alguém que eu já considero uma amiga. Ela é uma grande amiga de uma grande amiga minha e ela tem vindo várias vezes aqui, que é a Ana Paula Camargo. Ela é neurocientista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Bem-vinda de volta. Obrigada. É sempre interessante estar aqui e esse assunto é um assunto que a gente tinha que fazer uma semana, né, com várias pessoas. Para a gente compreender. A gente vai voltar, com certeza, porque a gente sabe que se iniciou com essa liberação, na é verdade, um processo aí, um caminho, inclusive de pesquisa, porque não é completamente, inclusive a questão do canabidiol é inconclusivo ainda, todos os efeitos colaterais, enfim, mas se iniciou e eu acho que a gente vai poder acompanhar muito bem, Ana Paula, eu concordo contigo. Não, na verdade, a gente já vê na literatura médica que o canabidiol ele já vem sendo pesquisado desde a década de 70. Então, assim, não é uma coisa muito recente. Agora, o que acontece hoje é que os efeitos desse medicamento, eles estão sendo muito mais estudados, porque a medicina evoluiu muito. Então, a gente tem uma propriedade hoje de verificação e de avaliação desses resultados muito melhor, né? Muito melhor, mais certo, né? Mais certeira, de você ter mais processos científicos que você possa dizer, realmente isso não é um placebo, isso realmente traz um resultado positivo para esses pacientes. Tá né? certo. A gente vai
ao longo aqui do debate, chegar a esses pacientes são muito poucos pacientes, são pacientes, como disse o informativo, que não respondem a uma medicação já utilizada, já com vários estudos. Então, está sendo realizado um tratamento em pacientes que não estão respondendo a tratamentos já utilizados. Convencionais. Isso. Isso é importante também quando a gente fala em liberação, a tendência das pessoas pensarem que já está na prateleira, né? Que o sujeito pode ir na farmácia e comprar. Não é assim. O que o Conselho Federal de Medicina coloca é que sim, a substância saiu de uma classificação de substância proibida para substância de controle especial. Isso é um avanço. Porque quem pesquisa... Mas que nenhum laboratório brasileiro ainda, inclusive, se habilitou para comercializar. Perdão, eu lhe interrompi. Não, sim, mas existem pesquisadores, existem grupos pesquisando, existem, por exemplo, membros da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu vou citar que me lembra agora o Dr. José Cripa, que tem pesquisado, o grupo dele tem pesquisado exaustivamente já, se não me engano, há mais de 15 anos, o canabidiol e seus efeitos. Então, enquanto essas pesquisas, né, como a Ana falou, nos ajudam a entender essa substância como uma substância que, primeiro, não está nas substâncias proibidas. O Conselho Federal de Medicina separou isso. Uma vez a gente ampliando, né, os estudos sobre elas, hoje já se entende que o canabidiol pode ser utilizada em pessoas de 0 a 18 anos com diagnóstico de epilepsia refratária. Entende-se por epilepsia refratária aquela pessoa que tem crises de convulsão sofridas, diárias, intensas e que não respondem a tratamento com as medicações que já existem. E, por enquanto, é só isso para a qual o médico pode prescrever canabidiol. E prescrever de que forma? É o que a gente chama de uso compassivo, ou seja, o médico prescreve em caráter de exceção, visto que a medicação ainda não está disponível nas prateleiras, o médico que vê esse caso, estuda esse caso, autoriza a prescrição para que, obviamente, essa criança, esse jovem adolescente, pare de ter... E se adquire, então, onde? É manipulado ou tem que importar? Importado. Depois disso, vai um processo para a Anvisa. A Anvisa vê em caráter excepcional, vê cada caso, e aí o caso ele é autorizado e é feita uma exportação. De um processo. É um processo longo que precisa que seja procurado um médico, esse médico prescreva, esse indivíduo tem essas características, entra com o processo na Anvisa, a Anvisa é positiva, diz que pode ser feita essa exportação e aí libera essa exportação de empresas que não são brasileiras. Entendi. Mas vamos lá, uma coisa que, de alguma forma, a própria... Você vê como é complexo. Não houve nenhum erro, por exemplo, no informativo. O Mário foi perfeito. Só que até na linguagem, parece que fica o tempo todo uma confusão que a gente está tentando hoje ver se a gente começa a esclarecer na cabeça de quem está assistindo a gente, entre a liberação do canabidiol e a liberação da maconha. Maconha e canabidiol são a mesma coisa? Eu vou fazer uma comparação que eu acho que facilita esse entendimento. Não é a primeira vez que a medicina tem uma substância que é retirada de algo que seja pernicioso. Um exemplo é a bradicinina, que é um medicamento para baixar a pressão arterial, que é retirado do veneno da jararaca. Então, bradicinina é ótimo, posso prescrever para minha avó, mas eu jamais prescreveria uma noite dormindo com uma jararaca para minha avó. Então, é preciso fazer a diferença dessas duas coisas. É isso mesmo. Certo? Perfeito. Então, assim, uma coisa é canabidiol, outra coisa é maconha. Certo. Da mesma forma que uma coisa é bradicinina, outra coisa é jararaca. Tá certo. Exatamente. Quantas substâncias existem na maconha? A maconha, obviamente, continua na lista dos proibidos. O canabidiol, que é uma dessas substâncias. Quantas substâncias existem? E, por exemplo, a gente sabe que o grau, inclusive... Aliás, ambos, você estava nessa área, o senhor especificamente na área mais de lidar com a questão de drogas e tudo mais, ilícitas também. Né? E a Ana Paula mais na área da pesquisa, mas a gente percebe que ainda
digamos assim, muitas pessoas, não, mas o Brasil é muito atrasado, porque na Holanda, porque no Uruguai, porque nos Estados Unidos, em muitos estados já está liberado, porque a maconha é inofensiva. Eu começo muito a ouvir isso. Então, eu quero que, primeiro, a gente entenda, e de repente a gente até no segundo bloco volta a repetir, quantas substâncias tem e qual é o nível de toxicidade dessas substâncias, o que elas causam e qual é a diferença, por exemplo, para o canabidiol. Mas vamos lá, são quantas substâncias e qual é a característica, né, do uso efetivo da maconha? Conhecidas substâncias dentro da maconha que sejam conhecidas, em torno mais ou menos 480. Né? São diversas substâncias. Canabidiol é uma delas? O canabidiol é uma delas. THC... E como é que você isola essa uma substância sem ter a toxicidade de outras? Não, isso é possível através de pesquisa científica, quem trabalha com Mas isso aponta também que não é qualquer um. Ah, vem aqui comprar esse canabidiol que eu isolei aqui. Quer dizer, não é bem assim também. Não, claro que não. Isso é trabalho de pesquisa, de ciência, inclusive, de quem é técnico nisso. Dependendo da patologia, você tem níveis de percentuais diferentes. Entendi. Então, ele é preparado, essas substâncias, essa medicação, diante da patologia que esse paciente tem. Então, lá fora, no Colorado, tem várias pesquisas e é extraído de várias formas. É uma planta, então é extraído à noite, é extraído durante o dia, é extraído o caule, é extraído a folha, é extraído a flor. Para garantir que efetivamente o que você tem ali é o canabidiol. Vamos lá. A gente só tem 3 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, nós já vamos amarrar esse bloco, a gente ganha um pouquinho mais de tempo no próximo, que eu queria no segundo bloco entender um pouquinho, a gente rever, porque eu percebo que é uma confusão muito grande. As pessoas realmente entendem, então, bem, é a maconha e, na verdade, é uma substância isolada. E o senhor fez um paralelo tão bom para a gente de um remédio de pressão, que eu não lembro agora o nome, mas... Pradicinina, que com certeza, quem sabe você que está aí ouvindo, nossa, está assustado, sai do veneno da jararaca. Você não vai querer tomar o veneno da jararaca, mas aquele composto, aquele elemento que é retirado daquele veneno tem essa característica tão positiva e até necessária para o tratamento da hipertensão, da pressão alta. Então, a gente vê que você tendo um elemento, mas você não quer o todo. Eu gostaria que a gente, novamente, sem querer ser, digamos assim, chato, mas cientificamente, quais são os efeitos colaterais, qual é o resultado da utilização sistemática ou até eventual da maconha, tá certo? A gente volta já já. Cabeça pra cima. Eu quero mais.